Bom, pessoal, mais uma videoaula aí de topografia aplicada à construção civil, e nessa videoaula nós vamos corrigir essa lista de atividades, a primeira lista de atividades. Então, começando aí na questão número 1, é uma questão de completar a respeito das informações de topografia, ou seja, o que é a topografia, ela está baseada em quê, né? Como é que é feito esse processo de topografia. Então, só pegar uma canetinha aqui para marcar. Olha só, a topografia é a ciência baseada ela é baseada na geometria e ela é baseada na trigonometria, porque, né, sempre baseada nas formas geométricas, para conseguir fazer o levantamento das medidas de área, perímetro de um terreno. Então, baseada na geometria e trigonometria, que descreve e representa graficamente, através de gráficos, mapas, cartas topográficas e com detalhes, parte da superfície terrestre sem levar em consideração a curvatura da Terra, então não leva em consideração, a gente falou isso nas primeiras aulas, com finalidade de obter o que? O contorno, ou seja, o perímetro e a dimensão, a área de um determinado terreno. E posição da superfície terrestre, por meio de levantamento de pontos planimétricos e altimétricos. Nós também falamos sobre isso, né? A planimetria e a altimetria. Então, a resposta da questão número 1, letra A. Dando sequência, então, questão número 2. Questão número 2. Independente do tipo, mecânicos ou automáticos, ópticos ou digitais, os teodolitos são compostos de partes principais e acessórios. Cite as partes principais que compõem um teodolito. Então, quais são as partes principais que compõem um teodolito? O teodolito, ele é composto basicamente de... nós temos os limbos, né? Então, o teodolito ele tem os limbos, aí eu vou colocar aqui, ó, vertical e o limbo horizontal. Vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar outra página aqui para ficar mais fácil o entendimento. Só um minutinho aí. Aqui fica mais fácil, né? Então, o teodolito ele é composto pelos limbos. Só pegar aqui a canetinha de novo. Então, limbos horizontal e vertical. O que são os limbos? Os limbos são aqueles círculos que estão na parte superior da luneta, que vai marcar o ângulo vertical, né? E o que está embaixo, mais a base dele, que vai marcar os ângulos horizontais. Esse horizontal, ele tem 360 graus e o vertical, ele tem 180 graus. O que mais temos num teodolito? No teodolito nós temos a luneta, que é importante também, né? É uma parte importante do teodolito. Nós temos as bolhas de nível, para nivelar o equipamento. Sem essas bolhas fica difícil, né, a gente nivelar o equipamento, se não tivesse essas bolhas. E os botões. Esses botões, aqueles vários botões que tem lá, são botões de ajustes. Estes botões de ajustes, a gente tem os ajustes micro e os botões de ajuste macro. O que significa isso? Os ajustes micro é para você acabar de colocar, né, a sua visada no foco. O ajuste mínimo, o mínimo mais delicado ali para chegar no ponto certinho. E o macro são aqueles ajustes mais grosseiros. Ó, por exemplo, você vai girar a lanterna, você vai posicionar... a lanterna, não, desculpa, a luneta, e vai posicionar ela no ponto ideal, no ponto que está sendo visado. Ok? Então, isso aí respondeu a questão de número 2. Retornando lá, então, para a nossa atividade,
Agora vamos para a questão número 3. A questão número 3, ela mostra aqui a leitura de um ângulo. O ângulo horizontal. Então, o que nós temos aqui nessa imagem? Nessa imagem aqui nós temos, nessa parte aqui, ó, o ângulo horizontal, né? O AZ, que é o azimute. Nós temos aqui o ângulo vertical. E aqui nós temos, ó, minutos e segundos. Então, o que é importante observar aqui, ó? A leitura principal aqui é do ângulo horizontal. Então, nós temos 5 graus. Aí, aqui em cima, nós temos, ó, esses números representam os minutos. Então, nós temos 10 minutos. Aí, aqui, ó, 11, 12, 13 minutos. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. Então, 13 minutos. E quantos segundos? Se você observar aqui dentro, ó, onde a linha está pegando, nós temos, fazendo uma ampliação ali, né? Vamos supor que aqui a gente tem o 13, né? Não está identificado lá, mas estou representando aqui. Então, nós temos aqui, ó, 1 e 2. E depois nós temos aqui, ó, o 14. Então, são 3 espaços. Cada espaço desse vale 20 segundos. Então, aqui a gente tem 20, 20 e 20. Então, a linha está pegando, basicamente, essa linha, ela está pegando no meio, aqui, ó. Chegou para apresentar no meio. Então, este meio aí nós temos 20 mais 10. Então, total 30, aproximadamente 30. Então, a leitura vai ficar assim, ó. Então, nós temos aqui, ó, a leitura correta vai ficar assim. Deixa eu só escrever aqui para vocês. 5 graus, 13 minutos e 30 segundos. Essa é a leitura e resposta da questão número 3. Ok? Então, vamos lá. Questão número 4. Analise o esquema abaixo e assinale a opção correta a respeito das coordenadas geográficas. Vamos pegar aqui. Então, nós temos esse esquema. E nós vamos assinalar a opção correta aqui. Primeira coisa que nós temos que observar nessa questão é o seguinte. Aqui nós temos que analisar a longitude. Como que eu sei que é a longitude? Porque aqui a gente está, né, analisando os meridianos. Então, aqui a gente tem o meridiano 0, que é o meridiano, né, central, meridiano de Greenwich. E ele está formando um ângulo, ó, deste ponto aqui até este aqui. Então, a gente tem esse ângulo de abertura aqui, ó. Esse ângulo é um ângulo formado entre o meridiano central e o meridiano do ponto que está sendo visado. Então, qual que é a alternativa que responde essa questão? Letra A, olha só. Essa imagem representa o ângulo formado entre o meridiano de Greenwich e o plano do Equador. Não, não é o plano do Equador. Então, vamos lá. Letra B. Essa imagem representa o ângulo formado entre o paralelo deste ponto e o meridiano do lugar. Não, não é paralelo desse ponto. Paralelo desse ponto é se fosse latitude. Então, não é paralelo. E outra coisa, se fosse também paralelo, né, desse ponto aqui, ó, seria a próxima linha, e não é. Letra C. Essa imagem representa o ângulo formado entre o meridiano de Greenwich, Inglaterra, e o meridiano do lugar. Correto. Então, a resposta dessa questão, letra C. A letra D. Ó, essa imagem representa o ângulo formado entre o paralelo desse ponto e o plano do Equador. Não, está descartado. Então, a resposta é a letra C. Bom, seguindo aí para a próxima questão, questão de número 5. Aí vem as informações, né, que foi criada em 1984, é a linha imaginária que corta o centro da Terra, divide em fusos. Então, essa questão aqui, qual que é a linha, né, que representa, é o meridiano central. Então, a resposta aqui, letra C também. Seguindo para a próxima questão, número 6. Questão número 6. Com base na definição e conceituação de topografia, é incorreto afirmar.
Então vamos analisar aqui essa questão. No levantamento planimétrico, medem-se ângulos horizontais, ok, está correto, e as distâncias horizontais. E os ângulos verticais? Ângulo vertical, não. Então essa questão aqui não é. Em topografia, trabalhamos com áreas pequenas, ou seja, com uma porção limitada da superfície terrestre. Então está correto. Essa questão aqui é verdadeira, essa daqui é falsa. A topografia é uma ciência aplicada, verdadeira. Em topografia, considera-se a Terra como plana, verdadeira. Num levantamento topográfico, medimos ângulos e distâncias, verdadeira. Então, a resposta correta é aqui, ó. Por que que é essa? Porque a gente está pedindo aqui a incorreta. Então, a resposta dessa questão, letra A. Questão número 7. Qual a principal causa do erro que ocorre em levantamentos topográficos de grandes áreas? Claro que tudo que foi citado aqui é motivo de causar erro, né? O equipamento manual pode dar erro, equipamento desnivelado, o operador inexperiente, com certeza, tudo isso aqui provoca erro. Mas o principal em grandes áreas, mesmo que você tenha um profissional experiente, um equipamento automático, um equipamento nivelado, ainda assim há a possibilidade de ocorrer o erro em relação à curvatura da Terra. Esse erro já é previsto, ok, pessoal? Por causa da curvatura da Terra. Vamos lá, então, questão número... Então, essa é a letra A, né? Questão número 8. A questão número 8 é uma questão de VOF. Então, nós temos aí, ó, a linha do Equador não exerce função sobre o sistema de localização. É errado, né, pessoal? Porque a linha do Equador, claro que ela exerce interferência. Ela é a base, principalmente em relação aos paralelos, né? Divide o planeta em norte e sul. Então, vamos lá. Número 2. As longitudes são equivalentes aos meridianos, ok? E as latitudes são equivalentes aos paralelos. Então, ok, verdadeiro. O ponto situado nas coordenadas latitude menos 15 e longitude menos 20 encontra-se nos hemisférios sul e oeste. Bom, isso aqui eu vou abrir uma outra tela para fazer uma explicação. Na verdade, isso aqui é verdadeiro, mas eu vou explicar por que que é verdadeiro. Vamos já fechar isso aqui de uma vez e eu vou lá depois explicar essa questão. Vou lá na outra página. O território brasileiro encontra-se em 2 hemisférios. Essa daqui é falsa. Por que que é falsa? O Brasil ele está localizado mais ao norte. A gente tem lá o hemisfério sul. Aí você tem uma boa parte do Brasil, né? Uma boa parte do Brasil Você tem um pedacinho do Brasil no hemisfério norte e tem uma outra parte do Brasil abaixo dessa linha que é sul. Mas também a gente tem uma linha que corta o Brasil dessa maneira. Então aqui nós temos norte, aqui embaixo nós temos sul, mas nós temos também oeste. Então são 3 hemisférios, tá? Daqui a pouco eu explico mais, né, sobre isso aí. Vamos lá para outra página, que eu vou mostrar essa questão aqui, ó, 3, e explicar melhor com detalhes aqui. Então vamos lá. Deixa eu só sair daqui. Bom, veja bem. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, só fazer aqui. Mais ou menos, tá, pessoal? Sou péssimo para desenho, mas dá só para a gente ter uma análise aqui, uma associação. Representando o nosso planeta, a gente sabe que existe aqui uma linha que corta o planeta no meio, né? Aqui é o meridiano central, o meridiano de Greenwich, e nós temos outra linha que corta o planeta aqui, que é a linha do Equador. Então nós temos, o que é hemisfério? Hemisfério é metade, M metade, né? Então a gente tem aqui o hemisfério norte, hemisfério sul, só hemisfério norte, hemisfério sul, e do lado de cá, hemisfério oeste
hemisfério leste. Então veja bem, observando essa situação aqui, que eu fiz a representação, veja bem, nós temos, deixa eu fazer aqui com outra cor, para não embolar demais, né? Nós temos o planeta dividido em 4 partes, ou 4 quadrantes. Então nós temos aqui, ó, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Então vamos lembrar lá da matemática, né, no plano cartesiano, em relação a ser positivo e negativo esses quadrantes. Então vamos relembrar o seguinte, esse quadrante aqui, ó, ele é positivo, positivo. Por que 2 positivo? Positivo para y e positivo para x. Então, se eu pegar essa linha x e subir com ela, desse lado 1 aqui, é positivo. Se eu pegar a linha y e andar para o lado do 1, também é positivo. Então, se eu fazer isso, ó, positivo, e se eu fizer isso, positivo. Para o segundo quadrante, o que que acontece? O segundo quadrante, ele é negativo e positivo. O que que significa isso? Se eu andar com a linha x, se eu subir com essa linha, né, com esse paralelo, se eu subir com ele, desse lado aqui, ó, se eu subir com essa linha x, vai ser positivo, né? Agora, se eu pegar essa linha y e andar para o lado esquerdo aqui, ó, se eu vir com essa linha para cá, eu tenho negativo. Já no quadrante 3, o quadrante 3, ele é negativo, negativo. Então, o que significa isso? Se eu descer com a linha x, é negativo. Se eu andar com a linha y para cá, também é negativo. E o quadrante 4, que é esse aqui, né? Quadrante 4, ele é positivo e negativo. Então, o que que acontece aqui, ó? Se eu descer com a linha x, se eu descer com essa linha aqui, ó, ela é negativa. Se eu andar com a linha y para cá, ela é positiva. Então, a gente tem aqui essa representação dos quadrantes, né? Ficou um pouco embolado aqui, deixa eu apagar, né? Para a gente voltar aqui novamente. Então, perceba o seguinte, pessoal. Só vou iniciar aqui. Perceba o seguinte, olha. Se a gente tem, então, nessa representação, a divisão, vou fazer aqui de novo, essa linha, essa daqui. Se a gente tem essa divisão, se nós sabemos que tudo aqui, ó, é negativo, ó, tudo aqui é negativo. Se nós sabemos que para cá é positivo e para cá é positivo. Então, a questão ela fala o seguinte, nós temos aí menos 15 graus de latitude sul e menos 20 graus de longitude oeste. Então, menos 15 e menos 20. Onde que estão esses valores? Deixa eu mudar a cor aqui para a gente identificar. Veja bem, se a gente sabe que o meridiano central é o ponto 0, aqui a linha do Equador é o ponto 0, então se a gente caminhar, né, para cá, ó, a gente caminhar nesse sentido, ó, e marcar aqui, por exemplo, de longitude menos 20 graus de longitude, vamos supor que essa linha, vou só recuar um pouquinho aqui, né? Vamos supor que essa linha ela passa aqui, ó. Então aqui nós temos, vou colocar aqui menos 20, passa nessa linha aqui. Se a gente pegar, por exemplo, a linha do Equador e descer com ela, saindo do zero aqui, ó, descer com ela 15 graus, vamos supor que a gente desça com ela, e ela vai passar aqui então, ó,
Nós descemos com ela, vai passar 15, menos 15 graus. Nós descemos com essa linha do Equador, ó. A gente desceu com ela. Então, este ponto aqui, ó, de cruzamento das linhas, é o ponto de localização dessas coordenadas. Onde, né, cruzam-se as linhas dessa coordenada, é a localização. Então, resumindo, lá está dizendo que menos 15 graus de latitude fica no sul, realmente, né? Aqui é sul, porque está abaixo da linha do Equador, então aqui é sul. E menos 20 graus de longitude, oeste. Então, realmente, olha só, aqui a gente tem, então, olha, deste lado aqui, ó, desse lado a gente tem leste, né? E deste lado a gente tem oeste. Então, tá certo. Tá depois da linha, ó, abaixo de uma linha e depois da outra. Então, realmente, tá correta a questão. Ok, pessoal? Depois, qualquer coisa na sala, né, eu volto nesse assunto de novo, detalho mais um pouquinho, mas eu só queria detalhar essa questão aqui porque, né, só para a gente entender e relembrar aqui esse conceito aí da matemática e também da geografia. Bom, vamos retornar então para as outras questões. Vamos lá, voltando para a lista de atividades. Então, respondemos a número 8, agora vamos responder a número 9. De forma sucinta, descreva as etapas para o processo de medição utilizando o teodolito. Então, isso aqui, pessoal, basicamente, o que é preciso fazer? Vamos lembrar aqui o seguinte, nós precisamos de localizar o ponto, marcar, né, o ponto topográfico. A gente precisa marcar o ponto topográfico. Deixa eu só verificar a questão desse... Só um minutinho aí, pessoal. Só o pincel tá com... Deixa eu só alterar isso aqui, porque o pincel tá muito espesso aqui e não tá tendo condições de... Tá ficando muito embolado. Só mudar aqui. Bom, vamos lá então. Então, a gente tem, basicamente, a marcação, né? Marcar o ponto topográfico. Marcar o ponto topográfico. Depois que marcar o ponto topográfico, nós temos que instalar o tripé. Então, instalar o tripé. Depois que instalar o tripé, a gente precisa nivelar o tripé. Então, nivelar o tripé. Depois que o tripé estiver nivelado, nós vamos fazer o nivelamento, nivelar o teodolito. Depois que o teodolito está nivelado, a gente precisa, continuando aqui, depois do teodolito nivelado, a gente precisa zerar os ângulos, para que assim, então, o teodolito seja pronto para poder executar o trabalho. Então, basicamente, de forma resumida, essas são as etapas. Então, repassando aí, ó, marcar o ponto topográfico, instalar o tripé, nivelar o tripé, nivelar o teodolito e depois zerar os ângulos. Ok, pessoal? Então, esse é o principal aí do teodolito. Outra coisa, eu vou deixar para vocês na plataforma, já deixei na plataforma lá, as aulas que eu fiz desse passo a passo de instalação do teodolito. Tá? São 5 vídeos que estão lá na plataforma que explicam e detalham todo esse processo aqui que eu fiz lá para vocês. Ok? Então, vamos seguir aí para a próxima questão. Questão de número 10. A questão de número 10 eu fiz ela num vídeo separado, né, que também já está disponível para vocês, tá? Tanto a letra A quanto a letra B. Então, vou passar direto aqui para a questão de número 11. 11. Explique o que é topografia e qual a sua importância para edificações. Bom, pessoal, o que é a topografia? A topografia você pode exatamente copiar isso aqui, ó. É o conceito que está na questão de número 1, tá? A topografia, ó, tá bem aqui, ó. É uma ciência baseada, enfim, você pode, como resposta lá, copiar isso aqui, ó.
ela é baseada, né, ela descreve o contorno, a área, o perímetro da Terra, sem levar em consideração a curvatura. Ela está baseada na planimetria e na altimetria, na geometria e trigonometria. Então, isso aqui é a resposta da questão número 11. Aí vem a segunda parte da questão, que pergunta lá o seguinte: qual que é a aplicação da topografia na área de edificações? É isso, ó. Qual que é a aplicação da topografia na área de edificações? Pessoal, para que serve essa topografia? A resposta ela é muito simples, objetiva e clara. A topografia, pessoal, simplesmente é a base para edificações. Nenhum projeto de edificações tem como ser edificado, tem como ser projetado, na verdade aplicado no solo, sem levar em consideração as medidas topográficas. Mas vamos lembrar o seguinte, nem sempre precisa contratar um topógrafo, né? Vamos lembrar o seguinte, que a partir do momento que você extrai as informações de medida daquele terreno, você está aplicando a topografia, né? Você verifica lá o desnível, a área, né? Ou seja, o perímetro ali, a própria área mesmo em metros quadrados. Então, você está aplicando a topografia. A topografia é a base para todos os projetos aí na área de edificações. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Questão de número 12. Para a gente finalizar essa etapa aqui. Como é chamado o ponto no qual são estacionados, né, os equipamentos de topografia para fazer o levantamento topográfico? Então, esse ponto é o ponto topográfico. Vamos lembrar lá o seguinte, toda vez que a gente instala um equipamento, né, de topografia, aquele ponto que é marcado no solo, que a gente nivela, né, o equipamento em cima dele, este aqui é o chamado ponto topográfico. Então, ponto topográfico, ok? Então, encerramos a correção dessa lista de atividade e a questão de número 10, ela está num vídeo separado que já está disponível para vocês também, ok?